Vozes do Marketing faz parte da série Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Contamos com o apoio da Prime, o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC e da ABERJ. Hoje, com um convidado muito especial, Beatriz Maluf, diretora de marketing do Grupo Salta Educação. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory, e aqui na bancada comigo, Clarissa Sanfelice Hamayer, professora da ESPM na área de Comportamento e Humanidades, nos cursos de Administração, Comunicação e Ciências do Consumo. Muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada, Matthew. E a sua primeira vez, né, Clarissa? Bem-vinda também. Obrigada, é um prazer. Então, Beatriz, aqui nós estamos aqui para falar de marketing. Você poderia falar um pouco da sua carreira, como você se interessou, você quis fazer isso, como aconteceu? Tá bom. Acho que foi uma coisa bem orgânica. Eu não me interessei desde sempre, né? Na faculdade, eu não fiz graduação em marketing. Eu comecei a minha faculdade em Relações Internacionais. Mas é aquela coisa, né? A escolha da faculdade é uma coisa muito cruel, porque você não teve exposição a nada necessariamente, né? E você ainda está muito jovem pensando no que você vai fazer. Então, eu gostei de Relações Internacionais, era um curso novo na época que eu resolvi tentar. Eu gostei das matérias, foi isso que me atraiu na época. Mas eu fui fazer um intercâmbio no meio da faculdade, fui passar um tempo fora, fui para Paris e lá eu fiz uma... Chique. Eu já falava francês, então era diferente, né? Então a faculdade tinha um convênio e eu fui morar um ano fora. E fiz uma especialização lá que era mais voltada para finanças, marketing e RH. Sim. E aí foi que eu entrei em contato com marketing e me apaixonei. E aí comecei a me aprofundar, querer estudar mais, peguei eletivas na faculdade. E aí o meu primeiro trabalho já foi em marketing, né? Na L'Oréal, já falava francês, a L'Oréal no Rio. É muito chique tudo isso, viu? E aí eu já comecei o meu primeiro estágio lá e por lá fiquei, virei trainee, virei coordenadora, virei gerente e fiquei por um tempo lá, né? Trabalhando com bens de consumo, produtos, sempre no marketing. E aí alternando em marketing de produto, o marketing mais de trade. Lá foi uma escola bem bacana de marketing, porque realmente é uma empresa que tem esse DNA muito forte, né? Mas aí, final de 2014, 2015, eu recebi essa proposta para trabalhar com educação numa empresa que era quase uma startup, né? Uma empresa que estava começando, que tinha investidores muito legais por trás e um propósito muito bonito, que é a educação, né? Uma educação básica, escolas mesmo. E aí eu falei, poxa, e se eu fosse fazer parte de algo que está começando agora e eu pudesse construir desde o início junto com todo mundo ali? E aí eu fiz essa mudança para uma empresa de educação, que na época se chamava Eleva Educação, e a gente fez uma mudança de nome 10 anos depois para Salta Educação, posso contar um pouco melhor por quê. Que tinha ali 2 marcas de escola, e hoje a gente tem 28. Então, realmente, assim, se o meu propósito era crescer junto com a empresa, eu acho que isso de fato aconteceu. E aí hoje eu estou como diretora de marketing dessa empresa, eu faço a gestão dessas 28 marcas espalhadas pelo Brasil e de um time bem competente também espalhado pelo Brasil. E estamos aí trabalhando para uma educação melhor e um futuro melhor para o nosso país. Que legal. Clarissa? O que você vê, assim, Bia, da tua carreira, né, toda ela, e você teve a graduação, aí você, não é que mudou, mas aperfeiçoou, né, em alguma área que talvez não fosse planejada inicialmente. O que tem de teu em toda essa trajetória? Olha, eu consegui trazer algo que é meu. A gente fala muito hoje de propósito, né, da tua motivação, da tua realização. Então você está traçando até agora de 2 para 28, né, 2 escolas para 28 escolas. O que tem que parece seu, que você não abriria mão disso? Eu acho que, assim, a educação ela é um propósito muito legal, mas eu acho que você precisa encontrar sua automotivação. Então, eu digo que, assim, eu trabalho com educação hoje que talvez seja uma coisa fácil de gostar, né? E antes eu trabalhava com beleza, que para nós mulheres também é fácil de gostar. Eram produtos, né? Luxo e tal, L'Oréal. Mas a verdade é que eu acho que você tem que encontrar como que a sua contribuição para o negócio, independentemente de qual seja esse negócio, ela pode acontecer. Então, a minha motivação acontece nisso. Eu acho que o legado, o que eu deixo é
como eu consigo contribuir com aquilo como profissional, né? Então, se fosse vender cimento, como é que o meu histórico e o meu conhecimento e os meus interesses, né, eles conseguem contribuir com essa venda ou com a construção desse negócio como um todo. Então, eu acho que a gente não deveria se apegar tanto ao propósito, porque às vezes nem sempre a gente vai trabalhar com coisas que geram propósito de primeira, né? E mesmo dentro da educação, mesmo dentro do trabalho que eu faço, claro que tem coisas que não são tão motivadoras no dia a dia, normal, natural, né? E aí eu acho que a gente tem que entender como que a sua contribuição acontece mesmo naquilo que não é maravilhoso. Então, às vezes, os alunos, né, eles vão querer sempre pensar em algo que seja uma mudança muito grande, ou que cause um impacto gigantesco, ou que seja aquilo que eu amo. Exemplo, eu sou amante de esporte, então eu preciso trabalhar com esporte. Não, talvez você consiga ao longo da sua carreira ir construindo, mas isso não quer dizer que você vai ser feliz só trabalhando com esporte. Você tem que encontrar o que é aquilo que você consegue contribuir, independentemente de onde seja. E aí, se você conseguir chegar no esporte, ótimo, você vai unir a sua contribuição com aquilo que você ama. Mas, ao mesmo tempo, você contribuir já é gratificante o suficiente. Eu acho que isso é uma coisa que é difícil de entender quando você é muito novo, mas eu acho que ao longo do tempo você vai absorvendo, né? Perfeito. Bia, posso te chamar de Bia? Por favor. Beatriz, só meu pai. Tá bom. Ninguém tá bravo. Ô, Bia, conta um pouco do Grupo Salta. Vou Tá? contar, tá bom. De onde veio, a que se propõe? Então, vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, né? Que eu sou do Rio, o Grupo Salta também é do Rio, mas hoje a gente está presente no país inteiro. O Grupo Salta, que começou como Eleva Educação, foi uma junção de duas escolas do Rio que eram bastante grandes, tinham várias unidades já, que era o Pense e o Elite. Tá. Né? E eram escolas que eram um pouco rivais na época, então tem toda essa história de que a gente juntou o Pense e o Vasco e o Flamengo, o Corinthians e o São Paulo, né? O Grêmio e o Inter. Então, teve toda essa... Grêmio e Inter acho que não rola. Não dá, né? Não, Vasco e o Flamengo também não dá, não. Mas aí a gente juntou essas duas, né? E isso já foi um grande aprendizado de integração, porque a gente já cometeu vários erros, aprendeu com isso, e foi evoluindo. Esse foi o primeiro momento. Veio um fundo de investimento chamado Gera para conseguir ajudar nessa missão, né? Que tinha o Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles como investidores. Então, pessoas que acreditam na educação do Brasil e que querem, né, contribuir com essa melhora aí na formação dos jovens. Então, a gente começou com essas duas marcas e aí com esse drive de expansão, em 2013 já trouxe uma nova marca, que era o Collegium, em Minas Gerais, então a gente já mudou do Rio para Minas Gerais. Depois a gente trouxe o Alfa, que era no Sul, tinha algumas unidades no Sul, e aí a gente foi crescendo com Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e aí a gente expandiu para a região Nordeste, com marcas no Nordeste, até que em 2021 a gente fez um dia um pouco maior, que a gente trouxe 11 marcas da Cogna, que é uma empresa, enfim, a Cogna é uma empresa de educação muito grande que tinha não só escolas, como também sistemas de ensino e outras ofertas de educação. E eles não sabiam tão bem como operar escolas e a expertise deles era em sistema de ensino. Então a gente fez uma troca, que a gente tinha um sistema de ensino, a gente deu o sistema de ensino para eles e pegou as marcas de escola deles. E aí vieram 11 marcas para o portfólio, e aí realmente a gente tinha 11, vieram 11, e a gente continuou crescendo, hoje são 28. A gente tem marcas de diferentes ranges de preço, né? A gente tem marcas de entrada, como é a Elite, é uma marca que tem aí um ticket mais entre R$1.000, a gente tem marcas de middle que vão a R$2.000 e marcas um pouco de middle high, não são marcas premium, né? Mas middle high que você chega a R$4.000, R$5.000 de ticket. E aí, mensalidade, assim, exatamente, falando, tá? Ticket de mensalidade. Tá. E aí você consegue atingir diferentes públicos, né? Mas todos com o mesmo propósito, de ser o melhor custo-benefício, no sentido de, não é o melhor preço, é o melhor custo-benefício. Ou seja, se você tem R$1.000 para pagar, o Elite vai ser a melhor opção no valor de R$1.000, porque é a melhor entrega em termos de oferta de produto e tudo aquilo que você vai conseguir naquela escola versus o que você tem por trás. E claro que o fato de você ter uma instituição, né, uma holding por trás que consegue ter iniciativas
que são muito maiores, né, que não fazem parte só de uma escola, você faz parte de um grupo de 200 escolas, né? Você consegue ter iniciativas bacanas e ter um controle, uma gestão muito melhor dessas escolas, né? Então, vou dar um exemplo de uma iniciativa que a gente fez recente, que eu acho muito legal e que eu acho que só é possível porque existe um grupo grande por trás. A gente construiu um currículo de inteligência artificial para os alunos da escola. Então, do 6º ano até a 2ª série do médio, a gente vai começar a oferecer em todas as nossas escolas, porque a gente acredita que isso vai fazer toda a diferença na formação desse jovem, uma matéria de inteligência artificial, né? Um currículo de inteligência artificial, para conseguir letrar mesmo esses alunos nesse assunto que já é completamente realidade, né? Já é essencial. E aí, como é que eles conseguem usar isso para melhorar como aluno, melhorar a performance, né? Porque a inteligência artificial aqui, sem o intuito de substituir, muito mais com o intuito de você potencializar esse aluno o máximo possível. Então, isso é possível, acho que com uma estrutura de grupo por trás. Mas por quê? Isso que eu queria entender. Por que uma escola sozinha não poderia fazer isso? O que muda com o holding? Então, a gestão de uma escola é uma loucura, né? Não sei. Eu só fui aluno. Então, você como aluno, né? Você tem numa escola, para administrar, um diretor de escola, um dono de escola, você tem os alunos, que são crianças, né? Adolescentes, super controlados, né? Bem tranquilos. Felizmente, a gente teve a lei que retirou os celulares da escola, que, assim, realmente foi um acerto sem tamanho, né? Hoje você fala não disso pode... depois um pouco. Falo. Mas a gente não tem os celulares, o que ajuda pra caramba. Mas você tem o grupo de alunos, você tem os professores, você tem os colaboradores e você tem os queridos, maravilhosos pais que não estão na escola, mas que gostam muito de participar do dia a dia da escola. E que estão no direito, o filho deles está lá, né? Mas assim, as críticas são constantes. Então, ali, o dia a dia é complexo, né? E a gente está falando de educação, a gente está falando de uma coisa muito séria, a gente não está falando de uma coisa supérflua, né? Então, é difícil você tirar o tempo daqui. E, claro, recurso também, né? Mas o tempo e o recurso para você parar, sentar de lado e construir um currículo, né? Você ir lá fora, você ir para Singapura, Hong Kong, MIT, como foi o time, para construir esse currículo de inteligência artificial, sentar, elaborar toda uma ementa, né? Que vai acontecer ao longo do ano para várias séries e como que aquilo, de fato, reflete no aprendizado do aluno. Isso não é tão possível em termos de recurso de tempo, recursos de disponibilidade de profissionais, capacitação de profissionais e aí recurso financeiro também, porque isso exige, obviamente, um investimento. Então, quando você tem um grupo por trás, isso é muito mais possível. E a inteligência artificial é uma das iniciativas que eu estou contando para vocês, mas a gente tem várias, né, nesse sentido, que conseguem, como grupo, contribuir com todas as escolas. Bia, mas você falando, né, quanta gente envolvida, né, interessada e quantos setores. Para o marketing, que desafio que você nomearia, se é possível fazer isso também, né? Quando você você tá com um produto, né, que vai ter que ser colocado aí no mercado. Aí você tem tanto o setor que são os pais, aí tem os professores, tem interesse também de empresas. Como que você faz isso virar um produto que seja atrativo, justo, honesto e tem tanta coisa, valores, né, que as famílias estão procurando também? Sim. Quais os desafios para você no campo do marketing? Legal, vamos lá. Eu acho que tem 2 desafios, né? Tem um desafio mais interno, quando a gente está falando das marcas específicas, né? Tem um desafio mais interno e um desafio mais externo. Vou começar com o desafio interno, que a escola. Quando você pensa na sua escola, você não pensa na matéria que você aprendeu. Né? Você pensa na experiência e nos momentos que você viveu, nos relacionamentos que você construiu, né? Em como aquela escola te transformou como ser humano, como indivíduo, como cidadão, né? Ensinando o seu papel dentro da sociedade, porque a escola é a primeira visão que você tem de sociedade. Na sua casa não é uma sociedade, né? Na sua casa você é o principal indivíduo. Quando você é um indivíduo colocado no meio de outros indivíduos e você tem que seguir uma série de ordens, né? Tem que levantar a mão para pedir para ir ao banheiro, para falar com a professora, tem a sua vez de fazer as coisas, tem que respeitar o colega, não pode fazer o que você quiser no tempo que você quiser. Isso já é uma amostra da sociedade. Então a escola, ela tem um papel fundamental em construir, né? Em te formar como indivíduo.
Então, eu como marketing, acho que tenho uma responsabilidade muito grande, obviamente junto com todo o pedagógico da escola, mas em fazer com que todos esses momentos sejam muito especiais e que a gente dê todos os insumos para que esses relacionamentos e que essa conexão escola, aluno, família seja construído. Então, por exemplo, a parte de eventos, né? Que eventos você tem na escola? Que tipo de ações você proporciona na escola? Para que... É o marketing que faz os eventos? O marketing que faz os eventos. Interessante. Junto ao pedagógico, porque a maioria dos eventos ele tem um cunho pedagógico, né? Mas como é que a gente transforma aquilo num momento encantador e que aquilo vai te marcar de alguma forma para o futuro, né? E como é que você gera essa conexão do aluno e da família com a marca da escola, porque se você não tem essa conexão, fica muito fácil trocar. Isso é verdade para qualquer serviço ou produto, né? Quando a gente fala de marketing. Mas para a escola é verdade também. Você tem que conhecer muito bem quem são essas famílias, né? Sim. Que contexto e o que elas gostam, o que elas querem. E aí, quando a gente fala de Brasil, aí realmente varia muito, né? O que as famílias valorizam. Quantos estados estão? Só não tem 8, né? São 20 estados. Bom, é muita coisa. A gente até no Acre tá. O Acre tá lá. Então tem essa parte. E aí tem uma parte um pouco mais comercial de vendas, que é externa, né? Que é a de captação de novos alunos. Nós somos uma empresa que, diferente assim de outras escolas, a gente capta alunos em todos os segmentos, traz novos alunos, né? Em todos os segmentos, em todas as séries, o que não é tão comum, geralmente as séries de entrada, né, que a gente chama, então, a primeira série, o primeiro ano do infantil, o primeiro ano de anos iniciais, fundamental anos iniciais, o 6º ano dos anos finais e a primeira série do ensino médio são séries que você tem uma troca maior de escola. Mas a gente faz captação em todas as séries e a gente tem metas bem agressivas. Como eu falei, a gente tem fundos de investimento por trás e, assim, a gente é uma empresa que começou aí com engenheiros, então dados sempre foi algo muito importante para a gente. E esse drive de expansão sempre foi muito presente também, tanto que em 12 anos a gente cresceu tudo que a gente cresceu, né? Então, essa parte de captação é importante. E aí, é construir essa imagem dessa escola para fora, não para quem está de dentro, né? E aí é um pouco mais daquele marketing raiz de vendas, é um marketing de branding ao longo do período em que ninguém está procurando escola, né? Então, a gente precisa construir essa marca, gerar desejo, trazer esses leads para que no momento da conversão, que é o momento que as matrículas abrem, né? Que é ali agosto, até julho, agosto, setembro, a gente já tenha uma vontade, pessoas interessadas, e aí a gente vem com a campanha de marketing mesmo, uma campanha mais pesada, com todos os ferramentas que a gente pode usar, né, do marketing digital, do marketing offline, de ações, campanhas locais também, para que a gente possa captar esses alunos. E aí é um processo de 6, 7 meses de captação, bem intenso, e captação e conversão, né? Porque eles precisam ir até a escola e de lá decidir que querem ficar. Isso muda de estado para estado? Tem uma cultura de vendas no Rio Grande do Sul e no Amapá diferentes ou é mais ou menos a mesma coisa? É um pouco diferente, mas a gente tenta construir cultura como empresa. Dado o nosso tamanho hoje, quando a gente chega numa praça nova, a gente tenta ditar um pouco... Não é ditar a cultura, a gente se adapta, obviamente, mas a gente tenta trazer os benefícios da nossa cultura, porque sempre tem gente interessada. Então, É um pouco isso que você está vendendo. É isso. Sei, a sua cultura. Não é só se adaptar ao local, também, o que a gente está oferecendo, que é diferente do que vocês têm. Exatamente, né? E aí, assim, talvez não tenha na cultura das pessoas essa mudança de escola, não seja tão presente, mas e se eu vier com algo aqui dizendo que é novo e que é interessante para você e que seu filho vai ser mais feliz aqui, será que você não vai pensar nisso? Aí tem um conhecimento muito na área de humanas, né? Ciências sociais, humanas, para os estudantes que estão tendo tantas disciplinas nessa área também, né? O marketing envolve também você conhecer com quem você está falando. Com certeza, Essas realidades diferentes, entender o se público. Comunicar, até nas palavras escolhidas para cada região. E quando a gente fala de Brasil é um país continental e realmente, assim, a forma que você vai falar no Rio de Janeiro, que aí é uma praça completamente descontraída, né? E a forma que você vai falar no Sul, que é de onde você é, e no Mato Grosso do Sul... Aliás, que marcas vocês compraram? Que escola vocês compraram no Mato Grosso do Sul? No Mato Grosso do Sul, Isso. sim. O Nota 10 é do Mato Grosso do Sul. É uma marca bem grande lá.
É uma marca que nasceu mais como curso, mas que hoje já tem escolas, né? A gente também tem a Máxima em Campo Grande. Tá. Então, nota 10 e a Máxima. A gente também abriu, o Elite não é de lá, mas a gente levou o Elite para lá. O Elite é a nossa única marca nacional, sim. Sei. Aí a gente levou e a gente comprou uma escola em Campo Grande que chamava Massi e a gente transformou em Elite, né? Porque a gente tem esses modelos de crescimento. A gente compra escolas e fica com a marca, a gente faz M&As, né? Então, a gente, quando tem uma marca muito valiosa, que tem muita força na praça, a gente compra a marca e aí a gente expande a própria marca. A gente pode comprar uma escola que não tem uma marca que faça sentido expandir ou manter, e aí a gente coloca a nossa própria marca nessa escola, né? Então, a gente compra uma escola aqui em São Paulo, que tem um nome, né? United Nations, e a gente vai e muda para Elite. Né? A gente troca a bandeira. Mas a gente gosta de United Nations. Eu também gosto. Também gosto. Eu fiz relações internacionais, então eu gosto também. Brincadeira. Mas aí a gente... E tem a terceira opção, que é a gente abrir do zero, né? Então, assim, Sim. tem um terreno e a gente constrói uma escola do zero. Que aí a gente chama de Greenfield, aí a gente... Uma das marcas estratégicas que faz sentido para lá, a gente coloca uma escola lá. Muitas frentes diferentes. Deixa eu perguntar de celular. Conta pra gente de celular, toda a história. Vamos lá. Todo mundo sabe, e aí tem um livro maravilhoso do Jonathan Haidt, que é um livro chamado Geração Ansiosa, que traz uma série de estudos. Eu nunca vi um livro mais influente, eu acho, na minha vida. Mas ele é impactante, principalmente para quem tem filho. A gente fica muito reflexivo. Eu penso no livro com frequência, né? E eu até vi uma palestra do Jonathan Haidt, que a gente trouxe ele aqui pro Brasil para falar. E foi incrível, porque foram realmente... vocês, então? Fomos nós, e a gente tem um produto que é o Live, que é voltado para a educação socioemocional. Então, toda essa parte de desenvolvimento de habilidades, que não são as habilidades cognitivas da sala de aula, né? São habilidades que a gente precisa para a vida. E a exploração, assim, como a gente explora as nossas emoções, o Live é voltado para isso. Então, a gente trouxe o Jonathan Haidt para falar junto ao Live. E nesse livro ele fala, né, sobre o impacto das redes sociais, mas principalmente da gente ter tudo na palma da nossa mão. Essas redes sociais, elas não estão no computador como na minha época, sem querer e também falar da minha idade, né? Mas assim, que a gente tinha que sentar em frente a um computador, a gente tinha um tempo determinado para usar a internet e a gente tinha muita limitação também do que a gente tinha acesso, porque não era desenvolvido a esse ponto. E hoje está tudo muito na palma da mão. E aí tem essa questão da dopamina, né? Que você fica tendo doses de dopamina, porque o conteúdo todo das plataformas é feito para viciar. Te dá recompensa ali, né? Claro, e aí você fica viciado naquilo. E aí, quando você tem vídeos de 20 segundos, né, que você fica sendo recompensado, como que você vai para uma sala de aula, senta e assiste 50 minutos ou 1h40 de aula seguido, prestando atenção, olhando para um professor que está falando... Então, assim, é impossível, né? Não dá para conectar essas duas realidades. E a gente viu que o governo, né, e todos os especialistas envolvidos nesse processo, viram que também, além do uso de celulares e mídias sociais e tal, prejudicarem o indivíduo, estavam prejudicando também a convivência em conjunto, né? Então, as crianças aquilo que eu falei, a escola é um lugar social de desenvolver de relacionamento e conexões, desenvolver histórias e memórias. E aí, no momento que está cada um no seu celular, como é que você desenvolve isso? Além de você prejudicar a sala de aula e o aprofundamento do aluno nessa sala de aula, você prejudica o fora da sala de aula. Os relacionamentos estão sendo construídos. Então, essa lei saiu bem rápido até, o que eu achei excelente, assim, eu achei a gente pioneiro, né? Às vezes o Brasil acerta, e nesse caso eu acho que acertou muito. E os celulares foram retirados da escola, né? Com uma proibição. Os alunos podem levar o celular, mas ele é guardado e ele só é devolvido ao final do dia. Então, durante o recreio... Ele chega e põe no lugar. Durante o recreio, o aluno ele é obrigado a conviver e a conversar, né? Nossa, nem no que recreio difícil, ele né? pode pegar. Não. Principalmente no recreio, não. A ideia é que justamente ele aproveite aquele momento para interagir com outros seres humanos, né? Que é algo super importante para o nosso desenvolvimento. Então, a gente vê as escolas muito mais vivas hoje. Você vai no recreio e as crianças estão jogando bola, né? Elas estão conversando, né? Como elas estão rindo. Que lei é essa? Ninguém mais fala agora. A gente fez até nas nossas redes sociais, tem aí, a gente fez alguns quadrinhos, assim, de entrevistas com as crianças do que elas estão achando,
né? E elas mesmas falam o quanto está sendo legal essa novidade de não ter novidade. Uma coisa velha que virou uma novidade agora de não ter mais. E agora você tem essas conversas, os risos, você passa e tá uma barulheira, como deveria ser, né? Uma barulheira, todo mundo conversando, aquela escola viva, que é o ambiente que a gente espera, né, de uma escola. Então, felizmente, essa lei aconteceu e está funcionando, né? Claro que, às vezes, a gente tem um problema ou outro, mas, no geral, está sendo respeitada. E eu acho que, principalmente, porque tanto os alunos, quanto os professores, quanto as famílias estão vendo vantagem nisso, estão vendo... Né? Sim. Mas... Sim. Bia, a gente gosta de encerrar, infelizmente, o nosso tempo está acabando, com você dizendo para a Bia na faculdade o que você gostaria de saber, o que você diria para você mesma se você pudesse falar com você no tempo da faculdade. Caramba! Caramba! Eu acho que uma coisa que eu diria para mim no âmbito pessoal, mas que certamente serve para quem está começando a trabalhar agora, porque é difícil essa migração, né, do entrar no mercado de trabalho, estágio no trabalho, é você tentar relativizar um pouco as coisas, os problemas, né? Os pequenos problemas que às vezes podem se tornar problemas muito grandes e aquilo te consumir de alguma forma. Então, você sempre tentar pegar esse problema, ou essa questão, ou essa apresentação que você não conseguiu fazer, ou essa prova que você não tirou uma nota legal, ou esse chefe, né, que é difícil e implica com você pegar isso e botar no contexto da sua vida, né? O que é isso na sua vida? Quanto que você tem de outras coisas bacanas, né? E quanto você tem de contribuições, e quantas pessoas você tem que gostam de você. E aí você relativiza, e a verdade é que é muito mais fácil lidar com problemas que você não coloca tanto peso, né? Questões que você não coloca tanto peso. E a verdade é que você consegue lidar muito melhor com eles. Então, no âmbito pessoal, eu acho que com certeza isso é algo que eu levo para a vida. E eu vou dizer, eu só consegui aprender isso quando eu virei mãe. A verdade é que antes o trabalho tinha um peso para mim que era desproporcional. Quando você vira mãe, você começa a entender que tudo vira menor, né? E a maternidade vira algo muito maior. Só que aí eu levei isso para minha vida e eu falei, poxa, se eu soubesse isso desde sempre, pegar essas coisas pequenas, essas picuinhas do meu estágio, do meu trabalho, aquilo que eu não consegui fazer, e você transformar em algo que, poxa, isso não é tão grande assim dentro do contexto da minha vida, né? E se isso também não der certo, vida que segue. Então, isso ajuda você a lidar com tudo com mais tranquilidade. E no âmbito do marketing, eu acho que assim, a gente se manter curioso, né, é muito importante. Curioso, interessado e desenvolvendo essas habilidades que vão além da habilidade do conhecimento cognitivo, do conhecimento objetivo. Porque a verdade é que com inteligência artificial e chat GPT e Gemini, Groks da vida, a gente vai ter informação muito na mão. Então, o conhecimento técnico, ele perde bastante o peso. E o que vai fazer a diferença é você ser um ser humano que pensa criticamente, né? Que sabe ter relacionamentos e conexões com pessoas e sabe trabalhar essa informação da melhor forma possível. Então, para jovens, né, que estão na faculdade agora e que já vão entrar no mercado de trabalho com inteligência artificial como uma realidade ali, o que vai destacar eles é a capacidade de pensar criticamente e se relacionar da melhor forma possível para que você possa usar essas ferramentas de um jeito que te promova, né? De um jeito que te potencialize. Que é o que a gente está tentando fazer com os nossos alunos aí. Desde cedo eles já vão saber como usar isso da melhor forma possível para eles. Então, acho que essas duas dicas eu daria para mim lá atrás. Lá atrás era outro tempo também, mas... Muito bom. Isso. Bia, muito obrigado. Foi sensacional. Obrigada a vocês. Foi um prazer imenso falar com vocês. Obrigado por ter vindo. Obrigada, gente.